Mais um bloco de seguradas, vamos lá ver os detalhamentos dos contribuintes individual, parágrafo 15, né, do decreto 3048 aí na tela. A gente falou do primeiro, falamos lá do motorista, né, o condutor, táxi, Uber, todos se enquadram aqui. O segundo, ele dá o exemplo seguinte: aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário em automóvel cedido em regime de colaboração, né? Alguns casos aí de taxistas, eles têm um carro só e duas pessoas trabalham. Um é o auxiliar, o outro é o titular, tá? Tranquilo também. Aqui é só leitura, gente. Aquele que pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta, como comerciante ambulante, né? O vendedor de pipoca, que eu tanto falo, nos termos aí da lei 6.586. Precisa ficar lendo essa lei? Não. Precisa se focar aqui. Então, aquele que exerce por conta própria, né, o risco de pequenas atividades, no caso aí ele coloca o comerciante ambulante. 4. O trabalhador associado à cooperativa, que nessa qualidade presta serviço a terceiro. Sempre lembra que cooperativa, cooperado, tem grande chance de ser sempre contribuinte individual. 5. O membro do Conselho Fiscal de Sociedade por Ações. O membro do Conselho Fiscal de Sociedade de Ações. Lembra que eu falei membros, sócios, empresário, tudo isso também contribuinte individual. 6. Aquele que presta serviços de natureza não contínua por conta própria a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativo, até 2 dias na semana. Esse aqui toma cuidado, hein? Esse aqui toma cuidado. Por quê? Ele está falando aí do diarista. Lembra, ó, natureza não contínua, por conta própria, pessoa e família, no âmbito residencial, sem fins lucrativos, tudo isso são características do empregado doméstico. Mas quando fala aqui até 2 dias na semana, passa a ser diarista. Tá bom? É a grande diferença entre doméstico e diarista. Então tome cuidado com isso aí. Tome cuidado com isso aí, que tem grande chance aí de cair na sua prova, ok? O notório, o tabelião e oficial de registro, o registrador, titular de cartório, que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de 94. Ou seja, notário e tabelião são contribuintes individuais. 8. Aquele que na condição de pequeno feirante compra para revenda produtos hortifrutos granjeiro ou assemelhados. Eu vou lá na terrinha onde consta um trabalhador rural, compro o produto deles e vendo na feira. Então esse aí também é contribuinte individual. Pessoa física que edifica obra de construção civil. O médico residente, né, aquele médico que faz residência ainda, também é contribuinte individual. Também é contribuinte individual. O 9. O pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento em embarcação de médio ou grande porte. Lembra que a gente viu que para ser considerado segurado especial, o pescador tem que trabalhar sem embarcação ou embarcação de pequeno porte? Então, se ele trabalha em embarcação de médio ou grande porte, ele é contribuinte individual. O incorporado, do que trata o artigo 29 da lei tal. O incorporado é aquele lá que está fazendo o serviço militar obrigatório, né? Ele também entra como contribuinte individual. O bolsista da Fundação Habitacional do Exército, também. Árbitro e auxiliares que atuam em conformidade com a lei tal. Árbitros e auxiliares aqui são árbitros, gente, de esporte mesmo, futebol, vôlei, todos eles são contribuintes individuais. O membro do Conselho Tutelar, quando remunerado, membro do Conselho Tutelar, quando remunerado, ele é, então, contribuinte individual. Professor, e quando ele não é remunerado? Facultativo. Quando ele não é remunerado, ele é facultativo. O inventor, o liquidante,
o administrador especial e o diretor fiscal de instituições financeiras, empresas ou entidades referidas no parágrafo 6 do artigo 201. Né? Eles também são contribuinte individual. O transportador autônomo de carga de transporte autônomo, de carga auxiliar, também. O repentista, de que trata tal lei, desde que não se enquadre na condição de empregado. O artesão, desde que não se enquadre em outras categorias de segurado obrigatório. Aqui tudo são exemplos, tá bom? E aí a gente vem agora para o parágrafo 18. Parágrafo 18, que aí ele vai tratar aqui da não descaracterização de segurado especial, que faz uma pessoa não se descaracterizar na condição de segurado especial. E aí ele coloca, ó, se você fizer essas coisas aqui, você não perde a condição de segurado especial. Parágrafo, inciso 1. Outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, de meação ou comodato, de até 50% do imóvel rural, cuja área total, contínua ou descontínua, não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante ou outorgar continue a exercer as respectivas atividades, seja individualmente ou em regime de economia familiar. Lembra que a gente viu isso? A gente viu isso quando estudou lá aqueles lá, segurado especial não pode receber outra fonte de rendimento, exceto de parceria ou meação, de acordo com o parágrafo 18, inciso 1. Onde aqui, quais são o que a gente tem que focar? É um contrato de outorga, é um contrato, é um contrato escrito de parceria, de meação ou de comodato. De até quanto? Eu só posso fazer isso de no máximo 50% do meu imóvel rural. Se eu fizer demais, eu me descaracterizo. Cuja área total, contínua ou descontínua, não seja superior a 4 módulos fiscais e tanto o outorgante como o outorgado continue a exercer a atividade. Continue a exercer a atividade, seja individualmente ou em regime de economia familiar. Essas são as regras. Então nós temos aí a regra: 50% da terra, não pode passar os 4 módulos fiscais e ambos têm que continuar exercendo a atividade. Outra coisa que não vai descaracterizar, a exploração de atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por mais de 120 dias no ano. Por mais de 120 dias no ano. O que quer dizer isso? Gente, presta atenção no seguinte, eu tenho uma propriedade rural. E minha propriedade rural, durante um período do ano, faz uma cachoeira maravilhosa, linda. O período de chuva faz uma cachoeira linda lá na minha propriedade. E aí eu não quero deixar aquela cachoeira sem o pessoal usufruir. Eu cobro entrada para o pessoal ir lá tomar banho de cachoeira, se hospedar. Eu cobro entrada para isso. Diante dessa cobrança de entrada, eu estou exercendo uma atividade turística ali na minha terra. É proibido? Não, não é proibido, tá? Não é proibido. Desde que seja 120 dias. Professor, eu já vi alguma coisa de 120 dias, já. Quando lá, no artigo que fala da remuneração, que não pode receber remuneração e coloca uma exceção, ele coloca uma exceção que eu posso exercer atividade remunerada até 120 dias durante o ano civil. Aqui é a mesma coisa, a atividade turística, eu posso, desde que seja até 120 dias no ano. Ou seja, no caso aqui não pode passar 120 dias. A participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado, em razão da condição de trabalhador rural ou produtor rural em regime de economia familiar. Então ele me permite eu participar de plano de previdência complementar, desde que seja na condição de trabalhador rural ou produtor rural em regime de economia familiar. Lembra que lá também nos rendimentos eu posso receber rendimentos de previdência complementar, desde que essa previdência complementar que eu participe seja de trabalhador rural. Participação como beneficiário ou integrante de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial do governo. Então, eu posso ter pessoas da minha família
que recebam, né, incentivos do governo, Bolsa Família, né, até o amparo social mesmo, né? Ou seja, esse pessoal pode receber sim benefícios dos programas oficiais do governo. E o último aí, utilização pelo próprio grupo familiar de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal. Tem continuidade aqui? Não. Outro, associação à cooperativa agropecuária ou de crédito rural. Eu posso ser associado, né, à cooperativa, desde que essa cooperativa seja agropecuária, ou seja, envolvendo assuntos rurais, ou de crédito rural. 8. A incidência do imposto sobre produto industrializado, IPI, sobre produto nas atividades desenvolvidas nos termos dispostos no inciso tal. Isso também não descaracteriza. Aí, professor, o que você acha é isso, incidência de imposto? É imposto de produtos industrializados. Não é permitido ele industrializar? É. Então, a incidência de imposto também não vai descaracterizá-lo ele. A participação do segurado especial em sociedade empresária ou em sociedade simples, ou a sua atuação como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objetivo ou âmbito agrícola, agroindustrial e agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar 123, desde que mantido o exercício da sua atividade rural na forma prevista no inciso tal, né? A pessoa jurídica seja composta apenas por segurados especiais e sediada no mesmo município ou município limítrofe, aquele em que ao menos um deles desenvolva atividade. Gente, aqui está dizendo o seguinte: segurado especial pode ser até empresário. Pode ser até empresário. Só que aí existem algumas características desse empresário. E aí essas características a gente tem que colocar. Olha aqui o que ele fala das características. Ele faz aqui, ó, sociedade empresarial, sociedade simples, empresário individual, titular de empresa, tudo isso ele pode ser, desde que o âmbito, o objeto seja agrícola, agroindustrial ou agroturístico. E é considerado, né, uma microempresa nos termos da lei. Desde que seja mantido o exercício da sua atividade rural na forma prevista tal, a pessoa jurídica seja composta por segurados, especiais e sediada no mesmo município ou em município limítrofe. No caso aqui, pessoa jurídica, caso seja a sociedade empresarial, né? Ou a sociedade simples. Sociedade é porque tem mais de um dono ali. Então, essa sociedade tem que ser composta por segurados especiais. Então, olha lá. Essa sociedade simples, esse empresário individual, esse titular empresarial, tem que ser no âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, tem que ser mantida a sua atividade rural e também tem que ser composta por segurados especiais e tem que ser no município ou município limítrofe, ok? 20. Para fins deste artigo, considera-se que o segurado especial residente em aglomerado urbano ou rural próximo ao imóvel rural, onde desenvolva atividade, quando resida no mesmo município de situação do imóvel, ou desenvolver atividade ou em município contíguo, ou em que desenvolva a atividade rural. Fala um monte de coisa aí, mas ele só quer dizer o seguinte, que tem que morar perto da onde trabalha. Tem que comprovar que mora perto. Aí, professor, quanto é esse perto? É quantos quilômetros? Não especifica, gente. Isso não vai cair na sua prova. O que vai cair na sua prova é isso aqui. É o que está no texto da lei. 21. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado. Opa! Lembra que a gente só viu até agora falando que segurado especial pode ter empregado desde que não seja permanente. E aqui agora ele vai falar, ó, o grupo familiar poderá utilizar-se de empregado por prazo determinado, inclusive daqueles referidos na linha R do inciso 1 do caput, ou do trabalhador rural, que trata a linha J do inciso 5 do caput. Ou seja, pode ser empregado, pode ser contribuinte individual, é isso que ele está falando aqui. Agora, esses empregados por prazo determinado,
a razão de, no máximo, de novo falando 120 pessoas por dia no mesmo ano, em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho, a razão de 8 horas por dia e 44 horas semanais, em hipótese em que os períodos de afastamento em decorrência de percepção de auxílio por incapacidade temporária não serão computados. Eita, coisa longa, né? Olha o que ele está dizendo aqui, meus queridos. Presta atenção aí. Vamos desenhar. Vamos desenhar que é melhor. Faz de conta que José tem um sítio. E para ajudar ele na colheita, ele faz o seguinte: eu preciso contratar duas pessoas para trabalharem comigo durante 4 dias. Durante 4 dias. Ou seja, é 2 pessoas trabalhando 4 dias. Aqui, meus queridos, se eu tenho 2 pessoas e cada um vai trabalhar 4 dias, e eles querem que seja 120 pessoas por dia no mesmo ano civil, é só multiplicar. É só multiplicar. 2 pessoas trabalhando por 4 dias. Eu já gastei 8 dos meus 120 dias que eu tenho direito. Eu posso contratar mais pessoas nesse ano? Posso. Eu posso contratar uma pessoa para trabalhar 120 dias, que já vai dar 120. Eu posso contratar 3 pessoas para trabalhar 10 dias, que aí vai dar 30 dias. O que eu tenho que fazer é esse cálculo e saber que no ano eu não posso extrapolar 120 dias. Se eu extrapolar 120 dias, eu me descaracterizo como segurado especial. Eu posso contratar por prazo determinado pessoas 120 dias do mesmo ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ok? Então é isso que eu tenho que ter ciência, tá? E aí ele acrescenta ainda que isso aí também pode ser feito em horas, né? Ou seja, 8 horas de trabalho, 40 horas mensais, eu também posso fazer, 40 horas semanais, eu também posso fazer esse cálculo, tá bom? E o afastamento, caso uma dessas pessoas fique doente e receba o auxílio por incapacidade temporária, isso não vai ser contado para o cálculo, perfeito? Então é esse cálculo que eu tenho que fazer. Professor, na prova vai cair o cálculo? Não. Na prova o que vai cair para você é você saber que existe essa regrinha de contratar pessoas determinadas, por prazo determinado. E esse prazo determinado é de 120 dias. Você tá ligado aí, ó, vou aparecer rapidinho. Você tá ligado que 120 dias é sempre que aparece? Eu tenho 120 dias para exercer atividade remunerada sem perder a qualidade de segurado. Eu tenho 120 dias para exercer atividade turística sem que eu seja punido por isso, não seja descaracterizado. Eu tenho 120 dias, pessoas, anos para contratar por prazo determinado. Ou seja, 3 situações em que eu tenho aí o númerozinho 120 para o segurado especial. Então fique atento a isso para que na prova você fique esperto. Se cair já uma... é 180, 150, é 90, já sabe que está errado, porque tudo é 120. Se for 120, aí já toma cuidado agora só com qual situação é. É para receber remuneração? 120 dias dentro do ano civil. É para exercer atividade turística? 120 dias dentro do ano civil. É para contratar por prazo determinado? 120 dias, pessoas, anos dentro do ano civil. Ok? É isso que vocês têm que ficar ligados aí. E agora, por último aí, nós temos o nosso segurado facultativo. Segurado facultativo. Quem é esse cabra, né? É segurado facultativo o maior de 16 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição na forma do artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da previdência social, ok? Olha lá então, quais são as informações que a gente tem? Primeiro ponto que eu tenho aqui que destacar para esse cabra. O facultativo tem que ser maior de 16 anos de idade. Daqui a pouco a gente vai falar a idade mínima, né, para entrar dentro do
regime geral. Então, ele tem que ser maior de 16 anos. E, mediante contribuição, tá? Ele tem que realizar a contribuição dele. Desde que não esteja exercendo, desde que não exerça a atividade remunerada, que o enquadre como obrigatório. Porque se eu exerço atividade remunerada, eu não sou facultativo, eu sou obrigatório. E só lembrando, tá? O facultativo, esse facultativo aqui, é um ato voluntivo. O que é um ato voluntivo? É um ato de vontade. Ele não é obrigado, ele é facultativo. Em nenhum momento ele é obrigado a pagar. Ele tem a opção de pagar. Porque ele não exerce atividade que o obrigue ele a pagar. Mas ele quer pagar. E fala assim, eu acho importante pagar a previdência. Eu acho importante já pensar na minha segurança. Então eu vou pagar. E aí, podem filiar-se facultativamente entre outros. Lembrando que aqui esse entre outros está falando, isso aqui não é um rol taxativo. É um rol exemplificativo de situações que podem ser enquadradas como facultativo. Mas existem outras também. E aí ele coloca aí, 1. Aquele que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Porque se for na residência de outro, pode ser doméstico, pode ser empregado doméstico ou pode ser contribuinte individual como diarista. O que vai depender é a quantidade de dias trabalhados. Se for até 2 dias, diarista. Se for acima de 2 dias, empregado doméstico. Se for no âmbito da sua residência, facultativo. O síndico, quando não remunerado. Se for remunerado, a gente já viu que ele é contribuinte individual. Contribuinte individual. 3. O estudante. O estudante também, desde que seja maior de 16 anos. 4. O brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior. Então aqui é o brasileiro que está acompanhando o cônjuge que presta serviço no exterior. E aí vem toda aquela treta lá do exterior que a gente já estudou quando viu empregado e contribuinte individual. 5. Aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social. Se eu não sou mais enquadrado como segurado obrigatório, eu posso pagar como facultativo. Só lembrando que a própria Constituição diz lá que quem é de regime próprio, ele não pode pagar como facultativo. O membro do Conselho Tutelar, quando não seja vinculado a qualquer outro regime. Lembra que o membro do Conselho Tutelar, a gente já viu ele? Quando ele é remunerado, ele é contribuinte individual. Aqui, quando ele não está vinculado a nenhum regime de previdência, ou seja, ele não é remunerado, por isso que não está vinculado a nenhum, ele pode contribuir como facultativo. Ele pode contribuir como facultativo, ok? Ainda tem mais situações aí, O estagiário que presta serviço à empresa nos termos do dispositivo na Lei 11.788. Lembrando que o estagiário, quando está em desacordo dessa lei, ele é empregado. O estagiário que está de acordo com essa lei é facultativo. Caso ele queira pagar, seja feliz. O bolsista que se dedica em tempo integral a pesquisas, cursos, especialização de pós-graduação, mestrado, doutorado no Brasil ou no exterior, desde que não seja vinculado a qualquer regime de previdência, também esse bolsista pode ser facultativo. Bolsista é a mesma coisa, tá? Se tiver em desacordo com a lei que estipula lá o estágio e a bolsa, ele vai ser obrigatório, ele vai ser empregado. Olha quem pode pagar. O presidiário também pode pagar, que não exerce atividade remunerada, nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência. Então, quem é presidiário, preso, caso ele queira contribuir para a Previdência Social, é permitido também. O brasileiro residente ou domiciliado no exterior, aquele brasileiro que não se enquadra em nenhuma daquelas situações lá de brasileiro que foi contratado no Brasil, é domiciliado no Brasil para trabalhar em sucursal, para trabalhar em agência, para trabalhar em empresa que tem a maior capital votante brasileiro, né? Tudo aquilo ali, caso ele não se enquadre, ele pode sim contribuir para a Previdência daqui, mesmo morando no exterior. Só que aí ele vai contribuir como facultativo. Preste atenção nesse agora. O 11, né? A gente viu o 9, que o presidiário, que não exerce atividade remunerada, pode pagar como facultativo. Aqui, o 11, ele fala... O 11 aqui, deixa eu marcar aqui para você ver. O segurado
recolhida à prisão sob regime fechado ou semiaberto, que nesta condição preste serviço dentro ou fora da unidade penal a uma ou mais empresa, com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerça atividade artesanal por conta própria. Vocês estão observando que esse cara aqui exerce atividade? Ele ganha por exercer essa atividade e mesmo assim ele não é enquadrado como empregado, como contribuinte individual, ele é enquadrado como facultativo. Tome muito cuidado com isso aqui. Ele é enquadrado como facultativo, tá? Então preste muita atenção nisso. Agora, qual é o detalhe aí? O detalhe é que para ele ser enquadrado como facultativo, mesmo exercendo atividade, o regime dele tem que ser fechado ou semi-aberto. Não pode ser o aberto, tá? O aberto ele já pode trabalhar, já pode ser empregado, tudinho. Então aqui ele pode prestar serviço dentro ou fora da unidade a uma ou mais empresa, com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade, ou que exercer atividade artesanal por conta própria. Perfeito? O atleta beneficiário do Bolsa Atleta, não filiado ao regime próprio ou não enquadrado em nenhuma das hipóteses do artigo 9. O artigo 9 é o empregado, o contribuinte individual, são os segurados obrigatórios, né? Então, o atleta beneficiário pelo Bolsa Atleta, que foi feito na época das Olimpíadas, né? Foi feito na época das Olimpíadas. Continuando aí, para ir para a reta final, é vedada a filiação do regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoas participantes de regime próprio de previdência social, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida nessa condição a contribuição ao respectivo regime. Opa! Olha como nós temos informação nova aí. A informação, até aqui, ó, é vedado filiação ao regime geral como segurado facultativo de pessoas participantes de regime próprio. Até aí, ok. Só que agora, olha o que nós temos aqui. Um salvo. Salvo. O que esse salvo está dizendo para a gente? Olha o que o salvo está dizendo. Que existe uma possibilidade de eu ser regime próprio e contribuir como facultativo. Lembrando que o regime próprio pode contribuir como contribuinte individual, como avulso, como empregado, mas como facultativo não pode. Salvo uma hipótese. Se eu tiver afastado sem vencimentos. Se eu tiver afastado sem vencimentos. Eu sou servidor público, me afastei sem vencimentos e, além, tem outro requisito. O meu regime próprio, ele não permite minha contribuição para ele. O meu regime próprio não permite minha contribuição para ele. Então, o meu regime próprio está falando, ó, você está afastado sem remuneração e eu não quero sua contribuição, não. Amigo, se o regime próprio não quer, alguém vai querer. Regime geral. E nesse caso, eu posso sim contribuir como facultativo, mesmo sendo filiado a regime próprio. Porque eu estou afastado e eu afastado, o meu regime próprio não permite minha contribuição. Ponto. Tome cuidado com essas exceções. Tome cuidado com essas exceções, ok? 3. Ele fala: a filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato voluntivo, foi o que eu já falei para vocês, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição. Eita coisa boa, né? Olha lá o pepino que ele está jogando aí para você. Filiação na qualidade de segurado facultativo representa um ato voluntivo, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas às competências anteriores à data de inscrição. Meus queridos, prestem atenção que eu vou falar para vocês agora. Vai mastigando esse parágrafo 3 aí, vai mastigando, que no próximo bloco a gente vai entrar com tudo e eu vou te explicar certinho isso aqui, que é muito importante. Isso aqui já foi algumas vezes questões de prova, tá bom? Então, vá beber sua água, vá no banheiro e daqui a pouco a gente volta. Até lá!